Soltou? Graça e paz a todos os irmãos, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, nós estamos iniciando mais uma escola bíblica da Igreja Batista do Jardim Pinheiros. Eu sou o irmão Mauro, professor de escola bíblica, membro da igreja. Estamos aqui colaborando e fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu vou estar juntamente com o irmão Levi hoje, que também é atua nas EBDs, abrir aqui um espaço para o Levi se apresentar para os irmãos. Olá todo mundo. Bom, eu sou, acho que o primeiro que está embarcando nessa proposta nossa com a EBD, estou feliz de participar e que Deus conduza, né, esse estudo, que a gente possa falar aquilo que Ele quer falar para todos nós. Antes da gente fazer uma oração, nós estamos utilizando o material da série Família Cristã, de estudo bíblico, da editora Cristã Evangélica, que é Fundamentos Bíblicos para a Família. Na semana passada, nós falamos que a família é criação de Deus. Deus criou o homem e viu que não era bom o homem estar só, cria a sua ajudadora e parte daí para a criação da família. E já vimos em seguida o propósito da família, da criação de Deus. Qual foi o plano de Deus para a família? Hoje, nós vamos pensar, continuando, trazendo essa ótica de Deus, vamos continuar mostrando o casamento sob a ótica de Deus e, numa sequência, na lição seguinte, o papel de cada um no lar. Então, vamos orar, em seguida a gente vai ler o versículo-chave para a gente poder discutir aí. Irmão Mauro, antes de nós orarmos, irmão Mauro, vamos dar um tempinho para o pessoal procurar a Bíblia lá, os 30 segundos? O pessoal que não pegou aí ainda e tal. Então vamos soltar lá o tempinho. Vamos lá, então, dois que são um, o casamento sob a ótica de Deus. No versículo-chave da nossa lição, diz assim, olha, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos orar. Soberano Deus e Pai eterno, nós queremos te agradecer por um tempo em que nós podemos ter o privilégio, ó Deus, de falar do seu reino, falar da sua intenção, quando o Senhor idealizou a família para que nós pudéssemos, ó Deus, ter esse compromisso ou a bênção de ser representantes do Senhor e sermos semelhantes. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos corações e que nós possamos, ó Deus, falar somente aquilo que vem do Senhor. Que o Espírito Santo possa conduzir esse estudo e que nós possamos, ó Deus, estar dirigidos e sob a influência direta do Espírito Santo, que nada seja feito de nós mesmos, mas que o Senhor, ó Deus, assuma o controle desses minutos, desses tempos que vamos estar juntos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém? Eu costumo dizer o seguinte, que nós vivemos momentos difíceis com relação à família, com relação ao casamento. O que nós podemos ver é o seguinte, quando nós ministramos essa lição, eu pensei muito sobre o momento do voto diante de Deus, diante da igreja, e o momento, a aliança que foi feita entre ambos, e no momento de crise fica um pouco até difícil
da gente entender onde é que a coisa se perdeu para que chegue numa crise a ponto de querer ir um para cada lado, né? E o casamento, sob a ótica de Deus, ele é indissolúvel, né? O que nós precisamos compreender é a base bíblica do casamento e ter a convicção de que o matrimônio é algo que estava no coração de Deus desde o princípio, entende? Apesar da existência de diversas propostas hoje em dia sobre a origem do casamento, para nós cristãos que temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós vemos a origem disso daqui quando Deus diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só, e aí resolve, então, dar uma ajudadora para o homem. Então, nós vamos pensar no casamento sobre a perspectiva bíblica. O texto diz lá em Gênesis 2, 24, Deus diz assim, olha, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, eu vou passar para o irmão Levi aqui, para o irmão Levi nos dar uma perspectiva aí, uma analisada sobre o casamento na perspectiva bíblica, irmão. Também. Bom, nós temos esse relato, né, e essa situação na qual Deus criou, né, com relação à família, né, e a família, a perspectiva do casamento é uma perspectiva que leva a crer naturalmente a constituição da família, né, que é a partir daquele momento, como o irmão Mauro comentou, quando o homem ele passa a se unir a uma mulher, né, e essa cerimônia, essa questão, né, essa união é um fato importante. A partir desse momento, o homem ele passa a ter algumas responsabilidades e a mulher também, portanto, perante a perspectiva bíblica, ela não tem necessariamente uma idade específica para isso acontecer, mas às vezes os filhos, quando eles saem de casa, né, para virarem maridos e as filhas para virarem esposas, isso acaba se tornando uma espécie de um choque, né, porque eles deixam a barra da saia da mãe, deixam o conforto que tem em casa e passam a viver um para o outro, né, viver apenas um casal no princípio, e o homem deixa de ser sujeito a essa família para formar uma família dele, a família que ele está constituindo agora. Então, veja só, e quando isso não acontece de fato, surgem muitos problemas de interferência, né? A gente percebe que muitas uniões assim, que ficam dependentes ou meio que ligadas a pai e mãe, acaba gerando até uma certa instabilidade, porque os dois não conseguem se desenvolver autonomamente, vamos dizer assim, né? Exatamente, e às vezes até um choque, né, irmão Mauro? Porque às vezes a mulher ou o homem estão acostumados com algumas regalias, né, e algumas questões assim que são normais na família dele, mas aí ele tá e ela está com alguém novo agora, alguém que não está acostumado com essas coisas, às vezes pode até parecer um choque ali. O homem que decide deixar sua família, ele precisa se unir com a mulher que é escolhida, né, a mulher escolhida para fazer parte dessa união, e precisam permanecer juntos. Eles precisam se desligar das famílias, a princípio, né, da família que ele constituía e que ela constituía antes, para ficar com essa família nova agora que está sendo constituída, né? E a ideia bíblica é que o novo casal ele precisa se cuidar, ele precisa um cuidar do outro mutuamente, até porque se antes eu morava com a minha mãe cuidava de mim, meu pai cuidava de mim, agora tem uma esposa e eu também preciso cuidar dela. A gente vai aprender também nessa e na próxima lição sobre algumas outras responsabilidades que precisam ter, né, com relação a isso, o homem, qual o papel do homem, qual o papel da mulher. E o terceiro ponto também da nossa lição é que precisa ser uma só carne, né? Eles precisam se unir e se tornar um só. Esse é o relacionamento que eles precisam ter. E também na lição ele fala sobre o relacionamento sexual, que é uma coisa que a gente não fala muito, né? Sobre
no meio cristão até, mas que existe, tá? Para quem não conhece muito sobre isso, o matrimônio ele é sagrado, é um pacto, é uma aliança feita diante de Deus, e por isso os cristãos precisam notar algumas questões práticas também com relação a isso. A primeira sobre a prática sexual, que ela precisa acontecer dentro do casamento. Não é uma coisa que deve acontecer fora, né? Muitas pessoas imaginam, mas é normal, e não é normal, tá? A palavra de Deus diz que isso aí é sagrado, né? A partir do momento que um homem se une a uma mulher, ele precisa ser fiel a essa mulher. E ele precisa... É interessante que a nossa lição ali, é onde exatamente o irmão tá tocando ali, ela chama atenção, porque nós estamos fazendo uma aliança diante de Deus, e por isso ela é uma aliança sagrada, que precisa ser considerada. Não podemos esquecer que vem uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino, cada uma trazendo a sua cultura, são culturas diferentes, costumes diferentes, que vão ter que conviver, e vai haver algumas situações que precisam ser acomodadas. Se a gente não estiver atento a isso, a gente começa já o conflito logo em seguida, porque depois que passa a viver junto, debaixo do mesmo teto, é que as coisas começam, a realidade começa a se fazer presente. Por exemplo, aí a esposa, agora a esposa conhece o agora marido de verdade, e sucessivamente. Né? É a partir disso daí que a gente precisa pensar. Né? Mas casamento é um projeto de Deus. E se é um projeto de Deus, é para dar certo, não é para dar errado. Né? O casamento é está lá em Gênesis 1, 27, 28, Deus planejou um casal, designou para povoar a terra, certo? O processo seria o mesmo desde o princípio, se não fosse a entrada do pecado na história. Porque hoje nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, mas o projeto e a intenção original de Deus era que o homem se unisse à mulher e ambos se tornassem uma só carne, né? O casamento é um alvo nobre e saudável. Né? Ali na nossa lição, ele fala também sobre o casamento como uma estratégia de Deus. E nós vamos pensar o seguinte: a criação do homem e da mulher ocorreu em situações diferentes. E Deus fez isso, como se diz assim, de caso pensado. Deus sabia o que estava fazendo. Entende? Ele poderia ter feito de uma vez só, mas ele resolveu, então, fazer a mulher depois que ele para mostrar que não é bom que o homem esteja só, conforme ele mesmo diz. Entende? Mas, irmão, o irmão pode pensar, o irmão estava falando no sexo, no casamento, a importância do sexo no casamento. O irmão pode falar para nós ali o propósito de Deus para o sexo ali no casamento. Qual era a intenção de Deus quando ele deixou essa maneira do homem se relacionar com a mulher? Olha, às vezes, né, principalmente para aqueles mais bitolados, né, imaginam que o sexo ele foi criado só para procriação, né, só para que a terra fosse populada, né? Mas o sexo é uma forma também de adoração a Deus quando ele ocorre dentro do casamento, e ele traz prazer também. Deus quis que o homem e a mulher sentissem prazer fazendo também esse ato, e é uma coisa que se agrada a Deus, né? Agrada aos homens, é claro, mas agrada a Deus também. Então não é só para os filhos, né? Isso. Veja só, conforme está ali na nossa lição, o casamento tem o autor destaca aqui três propósitos de Deus para o casamento. O primeiro, produzir vida. O segundo, para o casal se conhecer na sua intimidade. E o terceiro, para trazer a satisfação. O prazer de estar
ao lado, unido e tendo um relacionamento saudável com a esposa, vai fazer com que o casamento seja um casamento perfeito, né? Então, o propósito de Deus para o casamento, resumindo, segundo o nosso autor ali, é produzir vida para se conhecer mais na intimidade e para trazer satisfação para o casal, né? Vamos então, o irmão pode dar uma ajuda aí na conclusão dessa lição para a gente passar para o próximo, que é o papel de cada um no lar? Sim, sim. Bom, para concluir esse estudo, a gente vê que, na perspectiva bíblica, o casamento ele é um projeto lindo, né, de Deus. Não é uma coisa simplesmente natural, né? Às vezes aqueles que não conhecem a palavra de Deus e que gostam de simplesmente teorizar sobre as coisas, né, podem imaginar assim, tá, mas a família é uma coisa legal, mas será que o casamento deveria acontecer ou não? E aqui a gente vê nesse estudo da palavra que é um projeto que Deus criou, um projeto que já existe desde Adão e Eva, né? Mas é um projeto lindo criado por Deus para a humanidade toda. Essa questão de o homem deixar o pai e a mãe, e a mulher deixar o pai e a mãe para se unir a uma outra pessoa, constituir uma nova família, tornar uma nova carne, né? Tornar ambos uma nova só carne, e ter os relacionamentos também para a constituição dessa família, dos filhos e tudo mais, é um projeto que Deus criou. Então, para concluir, a gente precisa louvar e agradecer a Deus por esse projeto que Ele criou e que é um projeto certo, né, o qual a gente precisa cumprir, sempre dentro da ordem de Deus. Sim, veja só, fazendo uma pequena transição aí, a gente pensa, família é um projeto de Deus. Deus criou a família. Depois Deus mostrou o propósito, o seu plano para a família. E aí, agora a gente vê que o casamento faz parte desse plano, desse propósito de Deus. E aí, Deus, na sequência, nessa linha, ele fala do papel de cada um no lar, né? Nós vamos pensar agora, nesses minutos que nos restam, do papel de cada um no lar. Vamos lá, então, o texto dessa lição, que fala sobre qual é o papel de cada um no lar, está em Efésios, no capítulo 5. Temos o versículo base aqui, mas eu queria ler um pouquinho a mais a partir do verso 21. Então, Efésios 5, a partir do verso 21. Está na versão internacional. Tá, pode falar. Vamos lá. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Até o 26 é o nosso texto. Interessante essa parte, né, que complementa a lição que a gente estava, o estudo que a gente estava fazendo justamente agora sobre o casamento e tal. E justamente nessa lição ele fala que tem que ter cada um o seu papel no lar, justamente para que as coisas funcionem, né? Antigamente, quando a gente morava com, né, não antigamente, porque tem gente que ainda não casou e está assistindo essa aula, mas você tem alguns papéis aí, você seja filho, seja pai, seja, enfim, tio, mas quando você casa, é interessante você entender também qual é o teu papel para que você consiga, para que haja fluidez, né? Para que você consiga cumprir esse propósito que Deus colocou para nós. E aí, dando sequência ali, irmão Mauro, na nossa lição, nós temos os papéis divididos ali, primeiro sobre os cônjuges, né? E aí tem sobre a mulher, sobre o marido e sobre os filhos. Se o irmão quiser dar uma palavrinha para a gente entender melhor esse pedaço.
na concepção da palavra de Deus, quando ela diz assim que a mulher seja sujeita ao seu próprio marido, isso não quer dizer que isso seja algo humilhante para a mulher. O fato da mulher cristã submeter-se ao marido não cristão até pode influenciá-lo a se converter, como está lá em 1 Pedro 3,16. A beleza dela seja num coração reto diante de Deus, que vai ganhar o marido pelo exemplo. Ela estará seguindo o exemplo de Cristo. Então, a mulher, na concepção bíblica, ela não estaria sendo humilhada, sendo submissa ou sendo de fato, aceitar o marido como líder da casa, como cabeça do casal. Por outro lado, o marido tem também que dar o respeito e ter o mesmo amor. Ele compara o amor de Cristo pela igreja, certo? Então, o marido tem um papel também de, além de ser o cabeça do casal, conduzir ou ajudar a conduzir as coisas, ou seja, ambos tendo equilíbrio para fazer com que esse lar, esse casamento espelhe realmente o projeto de Deus. Deus deu dons para ela crescer unida e enriquecer a comunhão com Ele. Ou seja, isso daqui começa com os dois, primeiramente. Por que Deus é tão tremendo que ele une primeiro o homem e o casado, depois vem os filhos? Porque os dois precisam se conhecer, se preparar para, quando esses filhos chegarem, eles poder conduzir esses filhos de acordo com a palavra de Deus. Os filhos, igualmente, têm deveres bem definidos. Obedecer aos pais, certo? Respeitar os pais. E tem lá, em Efésios 6, de 1 a 3, Paulo também fala sobre o papel dos filhos. Então, em Colossenses 3:20, ele diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E obedecer, respeitar pai e mãe, a palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento com promessa. Então, veja só, Deus cria a família como um projeto, mostra a cada um que cada um fazendo o seu papel, as coisas vão correr harmoniosamente, vai ter a harmonia. Agora eu passo para o irmão para nos falar aqui sobre os pais, o papel de cada um ali na sequência, no tópico 3, para a gente poder caminhar para os finalmente aí. Ok. Bom, a responsabilidade dos pais, e essa é uma coisa que a gente vê ultimamente cada vez aí mais importante, né? Essa questão da educação que os pais dão, mas assim, é muito mais do que isso, não é só você que agora constituiu uma família, que tem filhos, simplesmente você ser pai, né, ou ser mãe, né? Tem algumas responsabilidades que é justamente o papel que a gente está falando que cada um precisa ter. O líder na igreja, ele tem que ser um bom pai de família. Essa é uma das recomendações que nós aprendemos também, e Paulo fala ali, na verdade, em Timóteo, né? Ele deve, em 1 Timóteo 3, 4 e 5, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então está aqui uma responsabilidade que os pais precisam ter com relação à família, de governar bem essa família, dos filhos serem sujeitos a ele também, e com toda a dignidade. E o pai, ele deve conhecer, praticar e transmitir a palavra de Deus, a responsabilidade dos filhos de ouvirem a palavra de Deus, de aprenderem mais de Deus, é uma responsabilidade que os pais também têm. Os pais precisam ensinar aos filhos sobre Cristo, sobre Deus, né? A palavra que nós recebemos e que os pais receberam, para que os filhos também sigam esse caminho. Não aguardar que o próprio mundo faça isso, porque o mundo provavelmente não vai ensinar a palavra de Deus. É muito mais possível que o contrário aconteça.
E os avisos dos sábios antigos destacam as mesmas verdades também, onde o filho precisa ouvir o ensino do pai e não deixar a instrução da mãe. Isso está em Provérbios 1, 8 e 9, onde o filho precisa guardar o mandamento do pai e da mãe e não deixa essa instrução que ele está recebendo. E o quarto ponto desse trecho fala sobre o aviso: pais, não irriteis os vossos filhos. Esse é um tema que não é tanto falado, mas também a palavra de Deus tem recomendação sobre isso, né? Que é como os pais não devem provocar a ira dos filhos, eles não devem irritar os filhos sem necessidade, não devem fazer com que os filhos fiquem zangados sem motivo algum, porque isso também pode acontecer, né? As situações do dia a dia podem fazer com que os pais provoquem os filhos ou que criem alguma situação ali que vai deixar o filho zangado, a filha zangada, e isso não é produtivo. A palavra de Deus também traz uma recomendação com relação a isso. E o quinto, que o bom pai está sempre atento à vida espiritual dos filhos. Uma coisa muito interessante, nós temos aprendido isso nas pregações do pastor Juvenil sobre Jó, e Jó sempre fazia isso, ele orava pelos filhos, né? Ele intercedia pelos filhos por pecados que eles tinham cometido ou viessem a cometer. E isso é interessante também, que os pais sigam essa recomendação de ficarem atentos à vida espiritual dos filhos também. Veja, irmão, que nesse trecho, o irmão começou falando assim, sobre a responsabilidade dos pais. Quando nós estamos falando de família, a responsabilidade dos pais, nós estamos falando do casal, né? Porque se ele tem uma vida equilibrada, isso influencia na igreja, porque a responsabilidade nossa passa, nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. A gente precisa, através do exemplo, da nossa responsabilidade, porque se nós formos um bom pai, isso vai refletir lá na igreja. Se nós formos, se os nossos filhos forem educados na palavra de Deus, isso vai refletir lá na igreja. Quantas vezes é cobrado o filho do pastor, o cara, quando sai um pouco dos eixos, o cara fala lá, é o filho do pastor. Quer dizer, então a gente precisa, essa responsabilidade, ela acaba sendo imposta, ou seja, acaba sendo assumida pelo líder dentro da própria igreja. Como dizer para você, na conclusão, a gente chega a esse ponto, olha, os papéis no lar se complementam. Pai, esposa, filhos, tudo isso se complementa para fazer uma família de acordo com o propósito de Deus. Os relacionamentos no lar, eles refletem na nossa vida pessoal, na sociedade e principalmente dentro da igreja. Você entende? Eu vivi uma experiência assim que eu fui fazer participar de um culto uma vez, e o pastor era um missionário, ele não tinha casa, então dividiram o salão da igreja, ele morava atrás do púlpito, tinha lá uma cozinha, um quarto, ele pregava e morava atrás do púlpito. Um dia eu precisei voltar na igreja, o pastor tinha acabado de fazer o culto, e quando eu voltei lá, ele estava brigando com a esposa lá atrás, da onde seria a casa dele. Quer dizer, então, isso reflete bem isso que ele está falando aqui. O relacionamento, ele reflete dentro da igreja. Mesmo que eu não tivesse visto, ele ia refletir dentro da igreja esse fato. A instrução dos filhos da vida cristã é dever dos pais, e os problemas no relacionamento familiares requerem tratamento, né? Os problemas que estiverem dentro dos relacionamentos requerem tratamento. E esse tratamento, na minha ótica, como diz o autor aqui, ele é basilar, que seja através de oração, entrega a Deus, e de pedir a Deus que nos oriente, que nos dê uma possibilidade de corrigir os rumos. Quem é suficiente para essas coisas? Não esqueçamos de que, para fazer a vontade de Deus, precisamos em tudo estar cheios do Espírito Santo.
E é Ele quem nos ajuda a orar, e é Ele quem nos possibilita cumprir corretamente o nosso papel na família que Deus nos deu e na igreja. A família terrestre nossa hoje, segundo o apóstolo Paulo, é a igreja. Nós fazemos parte da grande família de Deus. Eu lembro, eu até gosto de ver o irmão Emerson, a Maçona, quando eles cantam um cântico que é bem gostoso o ritmo. Venha fazer parte da família de Deus. Esse é sério, é uma grande família idealizada por Deus, perfeita. Toda vez que a gente sai no retiro, a gente percebe que Deus planejou uma frente. Você olha no rosto do irmão, você vê que você não vê ninguém com semblante triste, de briga, não. Está todo mundo numa situação assim de família, e família que Deus planejou, certo? É isso aí, irmão. Se tiver mais alguma coisa, só complementar para a gente... Essa palavra do irmão Mauro, né, que eu acho que fica de ensinamento para todos nós, a família e o casamento sendo projetos de Deus, né? É interessante a gente seguir isso sempre, né? Pensar sobre isso, né? Se você, por acaso, que está assistindo nessa live, né? Se você, mas eu já, enfim, sou viúvo, separei, enfim, que você entenda pelo menos a questão da família de Deus, que é isso que o irmão Mauro está dizendo, né? Seja nos retiros, seja no relacionamento com os irmãos, essa família, né? Que é esse corpo, que fazem toda essa diferença no meio espiritual, né? Para você que teve algumas desilusões aí na tua vida, e que a gente possa pensar sobre isso, né, irmão Mauro? Sempre imaginando assim, primeiro olhando para Cristo, né? Cumprindo a vontade dele e fazendo parte dessa família de Deus. Se só para dar mais uma pequena... O pastor Juvenil, quando a gente está fazendo discipulado, chega na oração do Pai Nosso, faz questão de frisar, Pai Nosso, foi isso que o Senhor ensinou. Se nós somos filhos do mesmo Pai, essa é a razão de nós nos tratarmos como irmãos. Não importa a situação que a pessoa esteja, ela faz parte de uma família perfeita, planejada por Deus, e por isso somos todos irmãos no Senhor. É isso aí. Amém. Então, nós vamos fazer a oração final, isso, né, irmão? Isso. Então, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, primeiro por mais esse estudo que o Senhor nos permitiu, ó Deus, fazer, que nós possamos, ó Pai, entender qual é o papel que nós temos na família, na igreja, que nós possamos, ó Deus, pais e mães, filhos, que nós saibamos, ó Pai, como cumprir a Tua palavra, como fazer aquilo que agrada ao Senhor, que isso seja na prática, ó Deus, que nós possamos cumprir isso e que o próximo veja. Aquele que não conhece o Senhor, que também possa ver este exemplo de servos Teus e que possam, ó Deus, querer seguir esse Cristo que nós seguimos. Que esse estudo, ó Deus, seja frutífero em nossos corações, que nós possamos frutificar isso e demonstrar esse amor como pais, que cada um, ou como mães, que cada um possa entender bem o seu papel, praticar esse papel na sua vida e ser sempre, ó Deus, alegre, feliz, entendendo que está fazendo parte desse projeto Teu. Nós agradecemos, rogamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.